Fala galera, Wings of Links. Hoje eu vou fazer um review sem spoilers para você de Star Trek Beyond ou Sem Fronteiras. Star Trek Beyond ou Sem Fronteiras é o terceiro filme desse suposto reboot da série Star Trek nos cinemas, né? Ele foi dirigido pelo Justin Lin, que é mais conhecido pelas franquias Velozes e Furiosos, né? Os filmes da franquia Velozes e Furiosos. Ele foi escrito pelo Simon Pegg, que também interpreta o Scott no filme, e tem a produção da J.J. Abrams, que dessa vez não dirige o filme diretamente. O filme tem uma pegada que é o que foi dito várias vezes durante a parte de produção, na equipe de produção, de que o Simon Pegg é um grande fã de Star Trek e ele queria trazer uma pegada da série clássica, de exploração, não sei o quê. O filme, ele começa num ritmo bem tranquilo, mostrando uma missão que aparentemente é meio fracassada, e o filme se desenvolve numa missão de exploração, onde eles são enviados para explorar um espaço não reconhecido do sistema, e é ali onde se desenvolve o filme. Vale a pena realmente destacar no filme a interpretação dos atores, cara. Eles estão muito confortáveis no papel. O Chris Pine como Capitão Kirk, ele já é o personagem, o Kirk já tá nele, ele tem uma motivação especial nesse filme, tipo, dessa missão que eles estão indo, que ao mesmo tempo que eu achei meio piegas e meio sem graça por ser usada como uma das motivações do personagem principal, ela funciona bem no desenvolvimento da história e com a conclusão dela, tipo, é um arco muito interessante que eles colocam pro Kirk nesse filme. Após eles saírem dessa missão de exploração, né, eles, por motivos que eu não vou comentar aqui, acabam se dividindo em 4 times nesse planeta onde eles vão explorar. Uma dessas equipes que acabam se formando é do Kirk com o Chekov. Então nós temos aí o Anton Yelchin como Chekov, que tipo, mano, muito triste a partida dele, tipo, o acidente aconteceu, indiferente. Ele tem uma participação muito importante no filme. Foi tudo mantido conforme estava gravado, conforme estava planejado. Um outro time que acaba aparecendo nesse filme é do Scott, como eu já disse, o Simon Pegg, e a personagem nova no filme, que eu não vou me estender sobre o personagem dela, mas é a Sofia Boutella quem interpreta, e ela, realmente ela manda muito bem, e forma uma dupla interessante, que tem uma química legal, mas não tem tanto tempo de tela. O outro time vai ser o Sulu com a Uhura, esses dois personagens interpretados pelo John Cho e a Zoe Saldanha, respectivamente. Eles também têm uma química que funciona bem legal, e eles têm bastante tempo de tela para explorar os personagens e criar um mote interessante ali pro que eles estão fazendo, que é uma parte importante da trama também. E por último, e puta, por mais divertido que foi no filme, é o Spock e o Magro, que, porra, cara, parabéns pra esses dois. Eles são interpretados pelo Zachary Quinto e o Karl Urban. Cara, eles se destacam muito. Os melhores momentos, as partes mais engraçadas, os diálogos mais interessantes estão na mão desses dois, e é muito legal o trabalho que eles têm de relacionamento entre esses personagens. Os dois atores se entregam e é incrível o que eles fazem. Eu fiquei muito, muito contente de ver esse desenvolver da interação entre eles e como a amizade deles é mostrada de uma maneira legal, sem ter o Kirk no meio. E toda essa interação não seria tão boa se não tivesse um vilão interessante na trama. E isso a Idris Elba entrega com o Krall, que ele acaba interpretando, que é um vilão bem construído. Ele tem uma plot que acaba sendo desenvolvido durante o filme, que transforma ele num personagem incrível e interessante. Ele também tem seu arco, não é uma coisa fechada. Eles já fizeram isso no último filme de Star Trek, tipo, de dar um arco diferenciado pro vilão. Uma coisa que a gente tem que citar também é montagem. O filme é muito, muito bem montado. Os efeitos especiais estão bem colocados. Não tem tanto lens flare como no primeiro Star Trek, como já foi diminuído no segundo. Esse aqui eles dão uma sentada. Mesmo assim, ele não perde o clima de Star Trek que foi criado nos filmes anteriores, com o J.J. Abrams dirigindo. Então é muito bom ver que se mantém uma estética, mas deram uma acentuada nisso para não aparecer tanto os efeitos e dar atenção realmente aos atores e suas interpretações, que é o ponto alto da trama. O Justin Lin, ele entrega uma direção que, pô, todo mundo estava esperando um negócio... Não, na verdade, não estava esperando um negócio bom, estava esperando com receio o resultado desse filme Star Trek, e Justin Lin entrega um material muito bem dirigido. Os atores, eles estão bem colocados, eles são conduzidos de uma maneira muito boa, e ele entrega uma montagem e uma execução desse trabalho de uma maneira que, pô, ele fez Velozes e Furiosos, cara, indiferente. Ele é competente no seu trabalho e, pô, é um ponto alto você ver uma direção tão legal no filme. Ele é um blockbuster, então ele vai ter bastante ação, ele não é tão voltado para exploração como eu tava esperando que fosse pelas declarações do Pegg anteriormente. Mesmo assim, ele entregou algo que me surpreendeu e me agradou demais, de ver esses personagens numa trama muito interessante, bem amarrada, com pequenos momentos que eu achei
que meio piegas, como eu já disse anteriormente, ou meio corrido no terceiro arco do filme, mesmo assim ele entrega uma história legal de você ver, que você vai se divertir, sair tenso e contente com o resultado final. É um blockbuster que funciona no cinema, como muita gente tá devendo fazer aí, né? E o que eu posso entregar de Star Trek Beyond sem dar maiores spoilers, mas pelo menos dar uma impressão do que eu senti com o filme foi isso. A gente tem o costume de dar nota no filme, então eu vou... Puta, cara, foi um blockbuster fantástico, eu me diverti muito nesse filme. Eu vou dar fácil um 9,5 pra esse filme, porque foi bem foda. Eu tiro 2 pontinhos por alguns pontos muito pinçados na trama que eu não achei tão legal, mas o filme é incrível e todo mundo vai se divertir. Galera, espero ter gostado do vídeo. Dá um like, compartilha, assina o canal que tem muita coisa legal saindo no Flins. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Conhecia o Esquadrão Suicida? Conheci o Esquadrão Suicida, eu li algumas HQs já há um tempo. Não acompanho, mas conheço. Conhecia, já li várias fases dos quadrinhos. Bem pouco, acho que tinha alguma coisa de animação, alguma coisa de quadrinho, não tinha um conhecimento profundo. Os personagens sim, mas não como o Esquadrão Suicida. O que eu conhecia, na verdade, era alguns personagens